Pessoal, o ambiente doméstico ele tem um grande impacto, tá, sobre a saúde mental e o desenvolvimento, né, de longo prazo das crianças. E não apenas por causa da relação entre pais e filhos. A dinâmica do relacionamento entre os próprios pais também acaba desempenhando um papel muito crucial, tá, no bem-estar das crianças, em sua performance acadêmica e até mesmo em seus relacionamentos futuros. Sobre esse assunto, eu tinha que convidar ela para estar aqui com a gente conversando sobre isso. Nielke Nóbrega, psicóloga, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, tá? Mara, é sempre um prazer. É isso mesmo, o ambiente doméstico ele pode acabar interferindo dessa forma nas crianças e nos adolescentes? Muito. E é importante a gente lembrar que em que relação humana não existe conflito? Então é impossível dentro de um contexto familiar não ter esses conflitos, né? É inerente. Porém, a forma como a gente lida com ele, a intensidade desses conflitos. E aí, quando a gente para pensar, é bom a gente olhar um pouquinho antes, assim, né? Tem 3 subsistemas aí que estão interligados nessa questão da educação, de como esse procedimento se dará nesse comportamento, né? Dessa criança, desse adolescente, que é como é a minha conjugalidade, como é que é a minha relação com o meu parceiro, né? E aí isso envolve vários aspectos, o afetivo, o sexual, o econômico, o legal. Ok, minha conjugalidade tá bacana nesses aspectos? Quando tem conflito, um desses tá meio, né, que de uma certa forma com dificuldade. Quando eu tenho uma conjugalidade legal, que não é o caso, né? Provavelmente, a minha parentalidade, a forma como eu educo o meu filho, as minhas práticas educativas, a relação que eu tenho com o meu parceiro, ela vai sofrer uma certa interferência. E aí a gente pensa no terceiro subsistema, que é a coparentalidade. Quando existe uma cisão nessa relação, e aí essa situação, essa conjugalidade, essa coparentalidade, desculpa, ela acaba sendo prejudicada porque eu não tenho uma boa comunicação com o meu parceiro, né? Ou com o meu ex-parceiro. E aí isso acaba interferindo literalmente, né, na forma como o padrão de criança e de adolescente vai se comportar. E é interessante a gente lembrar, Mara, que é a intensidade desse conflito. O quanto isso acontece, com que frequência, né? Que tipo de palavras, que tipo de atitudes são vistas, são presenciadas, né? Que vão interferir de forma bem significativa. É interessante você trazer isso porque, assim, pequenas discussões cotidianas, elas acontecem, elas são parte da vida, né? Isso. E muita gente acaba sempre confundindo, tá, mas será que essas pequenas discussões, elas também podem ter algum impacto aí mais na frente no meu filho ou na minha filha ou não? As pequenas discussões, se a gente for parar para pensar, não, mas é importante que a gente fale para os filhos. Evite, né, ter isso. É claro que ele pode ouvir, ele está no quarto e ele escuta, né? Uma coisa, às vezes, comum de um casal. Esses dias eu ouvi, eles estavam falando sobre o filho e do nada eles começaram a divergir sobre política, porque eles têm, né, posicionamentos divergentes e tal. E aí eles falaram, não, mas a gente para, porque esse não é o foco do nosso momento aqui, é para falar do desenvolvimento dele e tal. Só que o filho sente isso. E o filho tenta intervir, só que é um adolescente. Quando a gente para pensar numa criança pré-escolar, né, numa criança com até 2, 3 anos, o que é que elas começam a achar? Que elas são culpadas porque os pais estão brigando. Elas não conseguem diferenciar. Então é importante que os pais, assim, como é que tá? Por isso que eu falei dos 3 subsistemas, né? Sim. Como é que eu tô na minha relação conjugal? Será que eu não tô bem? E aí isso vai interferir diretamente na forma como eu vou estar educando meu filho? Porque nós somos humanos, então nós não separamos. Eu tô com raiva do meu esposo porque, sei lá, eu descobri uma traição de repente, eu esqueço que o garoto está na sala e eu começo a discutir, eu começo a colocar tudo para fora, né? Pode vir a ter uma agressão física mesmo. Sim. E aí essa criança vai ter características, né? Sem contar que os pais são os modelos. Então, quando essa criança vai falar na escola, de repente, que é um outro ambiente onde isso acaba sendo reflexo, né? É a criança que começa a ficar mais irritada, que começa a ter um prejuízo acadêmico, né? Que ela começa a se isolar também, a ficar mais ansiosa. E eu sempre digo, muita atenção naquela criança mega boazinha, que ela não fala nada, que ela tá muito quietinha, muito na dela. Por quê? Quando tem esse tipo de conflito familiar, é importante que a família leve isso para a escola,
sinalize, porque tanto a criança que explode, ela vai ser observada com mais, né, atenção e cuidado, como aquela outra que está muito caladinha. E a mais preocupante é a que não expressa, porque aí ela pode vir a ter outros padrões de comportamento, muitas vezes até o suicídio, né? Nossa, e de que forma, assim, esses conflitos, eles podem acabar afetando essas crianças? É no comportamento com os outros? Como assim? Tem várias características, né, Mara? Porque quando as crianças são muito pequenas, assim, a gente desenvolve a maturação cerebral até os 24 anos. Sim. Quando a adolescência, ela se finaliza e nos tornamos adultos jovens, né? Mas antes disso, ela está em desenvolvimento. Então, o que vai ficando como marca, o que eu vou guardando na minha memória, né? Então, é muito importante esse tipo de contato no tom da voz, na forma como olha, na forma como se agacha, às vezes, para falar com o filho, né? E aí, vamos lá, eu tô lá brigando e tal. O meu filho pode ficar mais ansioso quando eu vejo meu pai se aproximando, o barulho do carro e tal, a porta começou, eu já começo a ficar ansiogênico, porque o meu coraçãozinho começa a disparar, eu começo a ficar angustiado dentro de casa. Tem aquelas outras que acabam se isolando, ficando muito triste, que começam a chorar porque estão vendo, né, que alguma coisa está errada, e aí só o fato de um deles chegarem já deixa a criança no estado de alerta. Sim. É aquela criança que ela fica tensa o tempo todo. Tipo assim, ela não pode ouvir que o teu papai está chegando. Pronto. Aquilo já muda é o comportamento, ela, né? Ela estava lá brincando, ela para de brincar, ela triste. Fica retraída, né? Ela já não fala mais. Então, são características que a gente chama de externalizantes e internalizantes. E tem aquela que também parte para cima e bate, e xinga, e grita, começa a falar palavrão, né? Muitas vezes os palavrões foram palavrões que eles ouviram na discussão dos pais de alguma forma. Reproduzem. E eles estão reproduzindo, né? Então, o bem-estar, a qualidade de vida desses filhos vai depender muito da forma de comunicação desses pais. Por isso que a questão da coparentalidade é tão importante, porque normalmente quando tem um conflito muito intenso e vem a chegar a ter um divórcio, por exemplo, o que é que acaba ocorrendo? Essa comunicação ela é rompida, porque vem todas as mágoas, né? O que a gente traz na literatura, assim, de pesquisas, foi até no Rio Grande do Sul, se eu não estou enganado, de 2016. Eles dizem que o casamento hoje, o prazo de validade é de 18 anos, né? Então, passou disso, já está no lucro, mas muitas vezes é bem antes que isso acontece. Sim. E aí tem um período aí que é bem crucial, que após essa separação é de 2 anos. Né? Então, esses 2 anos pós-separação é um período bem crítico da gente estar observando esse padrão de comportamento mudando. E também é interessante a gente lembrar nesse contexto, quando tem essa cisão, né, do casal, Mara, que muitas vezes eles usam os filhos como ponte. E aí é o que o Minuti chama de triangulação. Né? Então, assim, eu uso o filho para agredir o outro, eu uso o filho... Coloco ele contra o outro. Isso, e aí vem chega a um quadro, muitas vezes, de alienação, né? Então, é importante que a gente, como profissional da área de saúde, pessoal da área jurídica também, assim, trabalhar de forma muito, né, interdisciplinar, para que a gente possa perceber esses fatores. Sim. E é bem complicado, porque eu estou falando de família, eu estou falando de afeto, de laços, né? Mas quando o conflito existe, ele não é, de uma certa forma, observado. Então, comunicação é a palavrinha-chave, né? Parem, conversem. Muitas vezes, eu sempre coloco, trabalhar muito com criança, com adolescente, com família, né? De orientação, no trabalho com os pais, eu digo, gente, não tem a ideia de que, mas manter o casamento vai ser o melhor para o meu filho, eles são crianças. Sim, os bem pequenos, aquilo que eu falei, né, eles vão sentir esse impacto, mas eles vão sentir impactos muito mais severos a longo prazo se essa relação se mantém. Então é importante que a gente esteja feliz para poder proporcionar felicidade para o outro, né? Exatamente, era até inclusive o próximo tópico que eu ia perguntar, que é sobre o divórcio. Porque ele pode acontecer, né, entre os casais. E aí qual que seria, ou como que geralmente acontece esse impacto nas crianças? Eles sofrem? De fato,
com essa separação dos pais? Porque era a família e agora vai ser diferente, né? Sim, é aquele prazozinho de 2 anos, né? Os 2 anos pós, assim, a separação, que vai ser difícil para todo mundo. Separação é um contexto, é uma ruptura familiar, talvez uma das mais dolorosas, mais severas que acontece, né? Dentro de um contexto de relação, mas às vezes elas se faz necessário. Sim. E aí é importante que, chegou nesse nível, a gente não consegue mais manter esse casamento, ok, mas como é que eu posso pensar? Existem filhos, e aí os filhos, eles não se separam, eles são um laço eterno para a vida desse casal. Então é importante que eu pense, ok, como casal nós não damos certo, mas como pais nós precisamos dar certo. Né? Porque esses filhos precisam dessa relação. Tem gente que esquece, né? Que assim, depois, muitas pessoas pensam que separou, vou deixar de ser pai ou deixar de ser mãe. Não é por aí, isso, né? E aí é onde entra também, muitas vezes, Mara, além da ruptura da separação, do divórcio, como é que isso está acontecendo? Às vezes eu tinha um padrão econômico e esse padrão muda, isso vai causar impacto nessa criança e nesse adolescente. Sim. Eu percebo que os meus pais, eles separaram e logo em seguida eles já estão com famílias distintas. E que às vezes essas famílias têm outros filhos, né? Muitas vezes a mudança de cidade, enfim, tem várias situações aí que envolvem e que impactam muito, né? Nessa questão de como eles vão se comportar. Outro tópico que eu tinha anotado aqui para a gente abordar é sobre a violência no ambiente doméstico, né? Você até falou sobre a questão das discussões, quando elas se tornam mais, né, assim, intensas, mais tensas, escalorosas. Isso também pode acabar trazendo impactos para a vida dessa criança no futuro, se ela convive em um ambiente em que ela presencia a violência doméstica? Sim, é o que a gente fala de fatores de risco, né? Do mesmo jeito que a família, essa parentalidade, essa prática educativa, que eu sento, que eu converso, é um fator de proteção, a minha família também é fator de risco, né? Quando o conflito é muito intenso, quando o grito é mais alto, quando eu já percebo que a mão já levanta com mais intensidade, né? O que tem realmente a agressão, não só de presenciar, mas muitas vezes eles são vítimas também. Então, é um fator de risco. É um fator de risco até na questão da própria constituição de personalidade. Sim. Né? Porque todos nós temos o que nós chamamos de temperamento, então tem crianças que vão ter um temperamento mais dócil, mais tranquilo, vão ter outras crianças que vão ter um temperamento mais explosivo, e aí eu já tenho esse temperamento e eu presencio isso, eu vivencio isso, né? Então, a probabilidade de eu ser um adulto agressor é muito maior. Então, por isso que né, assim, o papel da família, o papel dos pais é tão importante. Tá. E quando as brigas, as discussões, elas são sobre as crianças, elas também se sentem mal? Se sentem culpadas por estar causando ali aquela discussão entre os pais? Bastante, né? Porque... E aí a gente precisa entender e explicar para essa criança do tipo assim, qual é o motivo da briga? A briga é porque a gente tem divergência na questão de educar, né? Do tipo, eu acredito que ela tá de boa em tirar uma nota mediana. Sim. Não, eu acho que o ideal é a minha filha tirar 9, 10. Tá, essas são crenças que são dos pais, não são dos filhos. Então, eles precisam entrar num consenso. Por isso da questão, a gente vem dos 3 subsistemas, né? Como é que eu exerço a minha parentalidade? Peraí, eu tenho essa visão, mas o meu filho não precisa ter a mesma forma de pensar que eu, né? Então, vamos chegar junto dessa criança e tentar encontrar um meio termo. É sempre importante que os pais conversem. Se eles são muito divergentes em relação à conduta da educação e da orientação do filho, eles conversem entre eles, né? Para que a criança, para que o adolescente não perceba. Por quê? Isso vai interferir diretamente na forma dele de buscar um ou outro quando ele quiser alguma situação, né? Quando ele quiser resolver algum problema, do tipo, o meu pai é mais flexível, a minha mãe é mais rígida. Os dois são extremamente negligentes, eles não estão nem aí para nada, né? Então, é importante que exista um equilíbrio de afeto, de responsividade e de comunicação nessa relação familiar, para que esse filho não venha a sofrer tantas consequências. Meninas e meninos agem, né? reagem diferente? As meninas acabam tendo mais problemas, é o que a literatura traz, né? Mais problemas a níveis comportamentais, elas absorvem mais essa questão. Muitas vezes elas são mais utilizadas pelos pais para se posicionarem com quem você quer ficar,
quem você acha que está certo, né? Mas enfim, é muito também de cada um. Mas o que a literatura traz é que as meninas acabam sendo meio que mais usadas do que os meninos, né? Certo. E como agir, né? Como discutir? O que é que a gente poderia trazer aí de dicas, de mensagem para esses pais? Observa que o teu filho tá com um comportamento diferente, né? Do tipo assim, ele começou a ficar mais retraído, mas como é que ele está se comportando? E aí volta um pouquinho no tempo, do tipo, eita, nós discutimos, nós estamos mal. Então, busca de repente uma terapia familiar, porque ela vai ajudar não só no contexto do casal, mas no contexto de como educar essa criança também, né? Vai na escola, pede ajuda da escola, do tipo, olha, a gente não está passando um momento muito legal. É claro que os pais às vezes ficam com vergonha de expor, não precisa colocar tudo, mas vai até a escola e diz, olha, eu estou notando fulaninho um pouquinho diferente, eu queria que vocês observassem alguma coisa e me dessem um retorno, se ele de repente ficar mais agressivo, se ele ficar mais retraído, né? O ponto principal é atenção. A criança, ela normalmente vai começar, a criança e o adolescente, a apresentarem comportamentos chamativos, digamos assim, porque eles estão querendo atenção. E que atenção eu não estou dando para ele? Porque eu estou tão envolvida na minha relação profissional, na minha relação conjugal, e aí eu estou totalmente, né, envolvida lá e estou dando o mínimo de atenção para ele. Então é importante que esse cuidado se faça necessário. E os pais lembrem, eles escolheram ser pais. Sim, é o melhor, é o mais importante. Melhor forma da gente encerrar essa entrevista. Essa é a Nielke Nóbrega, psicóloga. Obrigada mais uma vez, sempre, querida, por estar aqui com a gente, ser parceira. Em 2022 a gente volta com tudo. Com certeza. Obrigada, meu amor. Beijo grande. Beijo. E obrigada a você também, tá, por ter ficado aqui com a gente. Amanhã tem mais, e é claro, eu conto com você. Então, a partir de 9h30 da manhã, a gente se encontra aqui na telinha da TV Mar. Beijo. Oral Unique. Cada sorriso é único.